Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, e estejam de vocês são inscritos. Neste canal iremos começar o culto nessa madrugada, 2/6/2026, terça-feira, mês de junho, culto da madrugada completo. Em Hebreus capítulo 11, a natureza da fé e exemplos da fé tirados do Velho Testamento. Capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Jeová, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Jeová maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Jeová testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado, para não ver a morte, e não foi achado porque Jeová o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Jeová. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Jeová creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação de sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Jeová. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderão tanto sem multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter recebido as promessas, mas vendo de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tomar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Jeová se não envergonha deles de se chamar seu Jeová, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito. Sendo ele dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Jeová era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Jeová, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Isso aqui que é interessante. Moisés não temeu ninguém, tá vendo? Tem gente que pensa que Moisés ficou com medo do rei do Egito. Não. Ele não teve medo da ira do rei, não. De nada dele teve medo. Porque ele estava firme no invisível. Por isso que eu falo, o crente tem que enxergar visível e o invisível. Pela fé celebrou a paz, que é a suspensão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Tem gente que pensa que Moisés tinha medo da ira do rei do Egito. Não. Não. Continuando. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, que tentando os egípcios se afogaram. Então, se eles afogaram no mar, então morreu. Então aconteceu? Sim, aconteceu. Eles andaram em terra seca? Sim, andou sim. Ó. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Rabi, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias.
É verdade. A meretriz, toda mulher que é meretriz, que respeita Jeová, Jesus, Espírito Santo, e respeita o pastor Simão Santos, e respeita a palavra do Criador, Jeová salva. Jesus Cristo salva. O Espírito Santo salva. E que mais direi? Faltar-me o tempo a contar de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefete, e de Davi, de Samuel e dos profetas. É verdade, meu irmão. Nem toda meretriz, que nós chamamos, eu chamamos, nem toda mulher na zona, ela é da zona. Isso é verdade. Nem toda mulher que está na zona, ela é da zona. Nem toda mulher que prostitui, ela é prostituta. Tem uma diferença, né, de prostituir e de prostituta. Tem uma diferença bem grande. Aquela que prostitui e aquela que só é prostituta. Ou seja, aquela que não fica prostituindo muito igual a que prostitui. Então, essa parte que chegou aqui é uma parte muito importante. Toda meretriz que respeita a ordem da palavra, que respeita o profeta, já vai salva. Mas é só aquelas que respeitam. Porque o que ela fez aqui? Acolhendo em paz os espias, tá vendo? E quem mais direi? Faltar meio tempo contar de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefte, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoite até cadeias e prisões. Foram predejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles, de ovelha e de cabra, desamparado, aflito e maltratado, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, e monte pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provando Jeová alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. É claro que a igreja é contra a mulher que trai o homem, que adultera. É claro que a igreja é contra. Claro que a palavra é contra isso. Mas a mulher que se arrepende, igual aqui, ó, colhendo em paz o espia, a mulher que se arrepende dos seus pecados é salva na hora. Vamos agradecer, soberano Jeová, Jesus Cristo, precisamos agradecendo por este culto em Hebreus capítulo 11. Abençoa somente os inscritos e somente os dizimistas, ofertantes. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Entendeu? Não é que o crente ama as mulheres que estão na prostituição. Não é isso. Ama é o arrependimento delas. Entendeu, né? Não o caminho delas. Até o próximo culto e o próximo vídeo.